para nos ajudar, mas se não é bem utilizada, pode atrapalhar bastante a nossa vida. Então, esse estudo, prestem atenção, porque a mediunidade não termina na hora que a aula termina. A mediunidade vai para casa com a gente, ela dorme com a gente, ela acorda com a gente. E se nós não aprendermos a como gerenciar essa faculdade, isso pode trazer dificuldades para a gente no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, enfim. Então, é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade aí em relação a essa ferramenta. Só um instantinho que tem um filho aqui na... Só para avisar todo mundo que, como 2 dos nossos alunos não estão participando hoje, eu vou gravar essa aula. Tudo bem, Ana? Ana, você tá no mudo. Eu sei, Mia, eu estava falando com o Gabi apareceu aqui. Ele estava pedindo instruções. Desculpa. Bom, então vamos começar. Falando de emancipação da alma, capítulo 8 do Livro dos Espíritos. A gente vai estar aí olhando aí 7 aspectos diferentes da emancipação da alma. Eu vou brincar com vocês que no final é legal ter a minha mãe aqui, porque vocês sabem, todo mundo sabe que ela sabe muito mais do que eu, então aí vocês convidaram uma palestrante e arrumaram 2, né? Então se deram bem aí com cherry on top. Nós vamos, então, cobrir sono e sonhos, a transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, sonambulismo, dupla vista, êxtase, bicorporeidade e transfiguração. Lembrando que todos esses são aspectos da emancipação da alma, tá bom? A gente, olhando no Livro dos Espíritos, e eu sugiro que todos vocês leiam esse capítulo, porque com certeza tem muitas perguntas que vocês devem ter, ou comentários que vocês escutam por aí sobre os sonhos, e isso começa na pergunta 400 e vai até a pergunta 455. Então, lembrando o que é esse intercâmbio, né, que a gente conhece, que nós chamamos desse contato entre o plano carnal e o plano espiritual. Um jeito é através do estado mediúnico, em que eu como espírito eterno, me conecto com uma outra individualidade. Essa individualidade seja encarnada ou desencarnada. Outro estado que tem desse intercâmbio é quando eu estou desligado do meu corpo físico, mas ainda, claro, meu espírito conectado ao corpo através daquele fiozinho prateado que a gente já ouviu a descrição em livros de André Luiz, em que eu consigo, a minha alma consegue se desprender do corpo temporariamente, ficando só ligada por esse fio prateado, e com isso ela tem uma habilidade de enxergar, de entender, de compreender, de ter acesso a memórias que estão além das memórias que estão no meu consciente dessa vida encarnada, né? Então, algumas pessoas chamam isso também de desdobramento. Muitas vezes, durante esse desdobramento, a gente percebe que nós temos acesso a conhecimentos muito mais profundos do que a gente lembra aqui na Terra. E como pode ser isso? Esses conhecimentos estão dentro do nosso próprio reservatório como espíritos eternos. Se vocês se lembram, a gente tem 3 corpos. A gente tem o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e a gente tem o nosso espírito, certo? No perispírito, a gente tem o nosso armazenamento de todo o conhecimento e de todas as experiências que nós trazemos ao longo das nossas encarnações. Elas ficam guardadas como se fosse um grande database.
E quando nós temos essa emancipação da alma, de nós, então eu não estou falando de um outro espírito, eu estou falando quando o nosso espírito se desconecta do nosso corpo físico, ele tem acesso a esse database, não a todo o database, mas a um grau de conhecimento muito maior do que quando nós estamos encarnados. Eu gosto de ver o corpo como se a gente estivesse dentro de uma gaiola pequenininha, como essa gaiola que a gente tem em casa. Quando a gente está emancipado, o que acontece é que a gente vai para uma gaiola grande, como se fosse uma gaiola de zoológico. Continua dentro de uma gaiola. Eu não consigo acessar todos os reservatórios de informação das minhas últimas 5, 10, 15 encarnações, mas eu tenho uma habilidade de fluir memórias mais intensamente, usar os meus talentos, os meus conhecimentos mais intensamente durante esse desprendimento. Eu, como espírito, eu consigo alçar e voar muito mais alto. E é claro que dependendo da necessidade e da utilidade, eu vou ter acesso a informações muito mais profundas em relação a encarnações anteriores. E quem tiver pergunta, por favor, pode me interromper, tá bom? Dani, só para confirmar, até que horas eu posso falar? Até 10h25, 11h25. Tá bom. Então, a gente já estava falando, começando a falar da emancipação da alma como esse desprendimento parcial do corpo. Quando eu consigo me desligar do corpo físico, o que acontece é eu consigo ter acesso a informações que normalmente eu não teria. Gente, isso não é privilégio da Ana, não é privilégio da Mirtes, nem da Dani. Todos nós passamos por esse estado de emancipação da morte toda vez que a gente tira uma soneca. Não precisa nem ser o sono da noite. Toda vez que eu entro no estado de sono, mesmo que seja um sono leve, eu me desprendo. Por isso que muitas vezes a gente está cochilando, alguém vem, chega perto da gente, acorda a gente de repente, a gente tem a impressão que a gente estava falando com alguém, conversando com alguém, mas não tem consciência exatamente de quem era aquela pessoa, tá? Quando a gente tem esse desprendimento, essa liberdade do nosso corpo físico, o que acontece? Nós podemos ir em lugares diferentes. Eu entro em contato com outras entidades, encarnadas ou desencarnadas. Então, quer dizer o quê? Eu estou dormindo, eu posso continuar a conversa com meu filho que eu estava tendo no jantar. Mas eu também posso encontrar com meu pai, que veio me visitar aqui na minha casa, mas que já faleceu. Ou, como a gente já viu em vários dos cursos de André Luiz, eu posso ir atender, participar de palestras no plano espiritual maior. Ou eu posso, inclusive, visitar áreas que são boas ou ruins, dependendo do meu grau evolutivo e também da minha sintonia mental. A gente tem cerca de, 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos. E a gente tem que lembrar... Oi? Tem uma perguntinha. Você falou que a gente, quando está na emancipação, a gente pode, de repente, continuar uma conversa com alguém. Existe a possibilidade da gente, antes de dormir, por exemplo, a gente pedir para que isso aconteça? A gente pode pedir para acontecer, sim. E é muito bom a gente fazer isso. A gente lembrar da prece ao dormir. Normalmente, eu peço não só para receber esses conselhos, mas que eu lembre. Isso não significa que eu vou lembrar. Mas a gente tem que saber que todas as vezes que a gente pede, a gente é atendido. Uma coisa que é importante é que mesmo que eu não me lembre do fato no dia seguinte, esse fato do conselho no dia seguinte, esse conselho vai estar armazenado de alguma forma dentro desse reservatório que eu comentei com vocês do meu subconsciente. E eu vou conseguir usar essa informação numa hora necessária. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de resolver um problema e de repente tem uma brilhante ideia. Essa brilhante ideia provavelmente foi aquela sementinha que foi colocada como uma informação, como uma sugestão.
Um outro aspecto que eu acho muito importante, que eu estava comentando antes, sobre a quantidade de pensamento, a razão pela qual eu comentei isso é porque nós sabemos que nós somos como ímãs, que nos atraímos mutuamente dependendo da vibração da nossa sintonia mental. Isso significa o quê? Cada vez que eu tenho um pensamento, e para quem já estudou perispírito, campo mental, corpo mental, força do pensamento, sabe disso. Para quem é médium e está desenvolvendo a mediunidade, isso é fundamental. Eu pensei, eu criei. Eu pensei, eu atraí. Pensamento é energia. A gente emanta e manipula o fluido cósmico com o nosso pensamento. 60 mil vezes por dia. E eu levo isso para a cama comigo. Então, se durante o dia eu tive carros e carros, ônibus, caminhões, aviões de pensamentos negativos, como vai ser meu sonho? Vai ser tranquilo? Mesmo que eu reze antes de dormir? Difícil. A gente tem que lembrar do efeito cumulativo das nossas ações. E essas ações não precisam só ser feitas com as nossas mãozinhas e os nossos pés. Os nossos pensamentos têm um poder de manipulação e de formação do nosso campo mental, do nosso campo perispiritual. Então, sim, eu vou dormir, eu peço conselho, mas a gente tem que lembrar que o eu, espírito eterno, muitas vezes encarnado, tem um desejo diferente de eu quando eu estou desencarnado. Quando eu estou emancipado. Muitas vezes, no momento da emancipação, eu vou me juntar àquelas entidades, àqueles espíritos que realmente têm a ver com a minha sintonia mental, que são esses 60 mil pensamentos que eu tenho por dia. Então, eu posso ter esse desejo de fazer tudo bem. E até, depois eu mando para vocês um videozinho bonitinho de pensamento. E a pessoa vai, reza antes de dormir, o anjo da guarda dele está lá do lado e ele não consegue falar com o anjo da guarda. Por quê? Por causa do comportamento dele. Os companheiros dele são outros. Então, a gente tem que prestar atenção em não só lembrar de rezar antes de dormir, ensinar os nossos filhos a rezar antes de dormir, mas vigiar os nossos 60 mil pensamentos durante o dia. Oi, não estou conseguindo mudar aqui. Então, agora a gente vai então para sono e sonhos. Deixa eu só fechar aqui, que eu não estou conseguindo fechar. Espera só um pouquinho. Bom, na pergunta 401, a gente vê que, como eu comentei, a gente afrouxa os laços com a matéria. E a gente avança como se fosse um passarinho voando no alto, né? A gente sabe que existem vários livros disponíveis falando sobre o sonhos e o significado dos sonhos. E dá para a gente interpretar? Sim e não, né? Porque normalmente os sonhos, eles vão ser uma combinação da religião com mitologia, com a capacidade de interpretação da pessoa. E é importante a gente lembrar que os sonhos são reais. Apesar da gente não se lembrar, nós sonhamos todos os dias. E esses sonhos são símbolos, são a tradução que o nosso cérebro faz do que aconteceu durante o sono. E tem, inclusive, nos livros de André Luiz, vários capítulos que falam sobre o cérebro e a capacidade de absorção da informação, de digestão da informação pelo cérebro. Mesmo que a gente tenha contato com entidades de alto escalão, aprendamos muitas coisas, apenas um pedaço dessas informações acordam com a gente. São só as impressões que ficam, né? O corpo, ele não precisa, quer dizer, o corpo precisa descansar, mas o espírito não, como a gente sabe. O espírito vagueia, não dorme. Agora, dependendo
do que que nós, como espíritos, durante um momento de emancipação fazemos, a gente pode acordar super cansado. Então, no dia seguinte, quando eu tiver essa sensação de exaustão, de que eu trabalhei a noite inteira, provavelmente eu não tive um sonho, um descanso como eu deveria. Eu não devia estar com as companhias certas. Eu não vigiei antes de dormir. Eu não vigiei no dia anterior, né? Então, nós precisamos lembrar que essas impressões são um recado para nós, do nosso comportamento, das nossas atitudes durante o dia. Freud escreveu um livro sobre interpretações de sonhos, para quem tiver curiosidade. Mas, de novo, dentro da psicologia, e juntando o espiritismo, a psicologia falando desse lado do aspecto da atuação do ser humano e o lado religioso, a gente consegue entender um pouco mais do que está acontecendo. Jonas de Ângeles escreve bastante também sobre esse aspecto essa psicologia da alma, como se diz, né? Para a gente entender um pouco mais dos nossos comportamentos, né? Como eu estava falando... Tem uma pergunta. Fala. A Lígia, acho que gostaria de fazer uma pergunta. Sou eu. Eu queria perguntar, eu vou voltar um pouquinho para trás, você começou a falar dos sonhos. No caso das crianças, adolescentes, quando eles têm essa emancipação da alma na hora do sono, eles... Como que funciona isso? Eles continuam no estado, na forma física da vida atual? Eles se transformam para uma passagem? Como, eu não sei, se você puder falar um pouquinho sobre isso, Ana. Lígia, a gente só consegue gerenciar uma encarnação de cada vez. Tá bom? Então, ele não vai voltar e vai se lembrar da encarnação passada dele. A não ser que exista uma atuação de um mentor, de um espírito superior, para que, por necessidade de aprendizado ou de cura, ele tenha que voltar a esse repositório da informação de uma a encarnação passada. Isso está muito bem explicado no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, se você quiser ler. A gente está fazendo um estudo sobre o Entre a Terra e o Céu, todos os capítulos estão gravados. Agora, o que acontece por exemplo, no meu caso, eu tenho um adolescente em casa, na verdade tenho 2. O mais velho, com certeza, é um espírito muito mais evoluído do que todos nós 3 juntos. Então, o que acontece? Quando ele se emancipa durante o sono, com certeza ele tem acesso, por causa da sua bagagem de conhecimento, a informações muito grandes. Agora, ele não está voltando à lembrança de, por exemplo, nessa vida ele se chama Tiago, ele não está se lembrando da encarnação dele como João ou como Maria. Não, é o conhecimento dele que está guardado dentro dele como espírito eterno, sem se lembrar de encarnações anteriores. Entendeu? Faz sentido? Entendi, obrigada. É muito perigoso. E a gente vê no livro Entre a Terra e o Céu que os mentores são muito cuidadosos quando eles fazem essa regressão, porque isso pode trazer impressões muito fortes para quem está encarnado. Por exemplo, eu descubro vamos supor, se eu pudesse voltar uma encarnação passada, eu descobri que o meu filho me matou. Já imaginou eu acordar com essa sensação? Que coisa horrorosa que ia ser, né? Então, quando esse... Tá todo mundo aí? Tô, mas sim. Acho que a Ana deve ter caído. Eu também. Caiu. Acho que da Ana caiu. que pena. Vocês estão me ouvindo? Agora Sim. Sim. A gente perdeu. Bom, o que eu estava querendo dizer, desculpa, Lígia, não sei, que os mentores, eles só usam desse magnetismo quando existe uma necessidade grande e um objetivo claro, tá bom? Eles não brincam com essa regressão e nós não temos esse poder também, tá? Entendi. Tá, obrigada. De nada. Transmissão de pensamentos. Bom, existe. É
O pensamento é a comunicação entre os espíritos. A gente vê isso muito claramente nos livros de André Luiz também, ou histórias que a gente vê Chico contar, né? Por isso é que o olhar é uma coisa tão importante entre nós encarnados e entre desencarnados. Toda vez que André Luiz fala de uma descrição, ele tem de alguma forma, tende a descrever também o olhar, né? E ele fala que mesmo sem entender essa comunicação pelo pensamento que está acontecendo entre os espíritos superiores a ele, né? Então é como se tivesse, para quem é da área técnica, uma VPN de pensamento entre dois indivíduos ou entre três indivíduos, né? Um canal de comunicação especial. Mas esse pensamento, se nós somos espíritos encarnados, nós somos almas, né? Mas, enfim, somos espíritos eternos simplesmente vivendo com o corpo dentro da matéria. Só isso. Nós também conseguimos nos comunicar através da linguagem do pensamento, tá bom? Isso daí tá na pergunta 421. Alguma pergunta sobre pensamento? Gente, essa linguagem do pensamento é fundamental. Lembrando que pensamento é energia criadora. Nós já sabemos, a mente está no espírito. O cérebro é apenas um instrumento. É como se fosse o pianista, fosse o espírito. O piano fosse o cérebro. Eu desencarno, eu continuo pensando. E esse pensamento funciona como manipulador do fluido cósmico, que é a matéria primária de formação de tudo que existe no universo, e cria. Então, quando eu estou no plano espiritual, imagina, o que acontece se eu pensei? O que aconteceu? Eu criei. E é por isso que a gente vê espíritos que mudam de forma. E vocês vão estudar isso mais adiante no curso mediúnico, de licantropias, zoantropia, os ovoides. Pelo pensamento negativo, consistente e frequente, alguns espíritos conseguem alterar a sua forma perispirítica de uma forma tão ruim que pode demorar encarnações para que volte esse perispírito a ter uma forma normal. Porque se o perispírito é o molde do corpo, se eu danifico o meu perispírito por causa do meu pensamento, eu vou ter um corpo defeituoso. Ana, eu tenho uma pergunta. Há anos atrás eu tive muito problema de dor de cabeça, né, enxaqueca, aquelas coisas todas. Aí uma vez um médico falou para mim que o meu problema era que quando eu vou dormir, a minha mente não para, que ela trabalha muito, trabalha demais. Então isso seria por causa do acúmulo de tudo que eu estava pensando durante o dia, e ali vai guardando e vai juntando e eu não consigo relaxar isso? É isso aí. E aí, hoje está tão na moda a meditação, né? Para quem não sabe, até o Haroldo tem um app de meditação chamada de Serenidade. Serenidade, tenho ela. Por que isso? Então, porque é uma forma da gente entrar nesse silêncio e acalmar. Esses 60 mil pensamentos, Tânia, que você carregou durante todo o dia, eles foram para a cama com você. E sua cabecinha não parava, né? Por isso que é importante a gente ter uma rotina na hora de dormir, a gente tem meditação na hora de dormir, não assistir filmes pesados de crimes, de violência, a gente prestar atenção às pessoas com quem a gente conversa, as conversas que a gente tem na cama com o nosso cônjuge, porque a gente vai levar essas últimas impressões junto conosco. O nosso sono, o nosso sonho vai ser proporcional à qualidade dos nossos pensamentos. Mas o meu, no caso, era assim, minha cabeça trabalhava tanto que de madrugada eu acordava
para tentar mentalmente organizar o meu dia no dia seguinte, entendeu? É complicado isso. É. Então, isso também a meditação consegue ajudar a gente, porque a meditação traz a gente para o presente, né? Então, a gente sofre pelo que já aconteceu, ou a gente fica ansioso pelo que vai acontecer e acaba não vivendo o presente. A hora que eu aceito e embarco no presente e zero, e eu posso dizer que para mim, todo mundo do Joana que me conhece sabe que eu sempre fui ligada no 220. Então, para mim, meditação sempre foi impossível. E eu vou te falar que uma das coisas que o Lupus me ensinou foi isso. Porque isso da gente conseguir estar no presente traz muita paz. Porque tem muita coisa que você não controla. E o que você controlar, você faz a sua lista e depois vai e despedaça o elefante em 50 partes e tudo bem. Mas, então, eu posso dizer que eu acabei virando uma adepta de meditação diária por causa disso. Eu também. Isso foi a quarentena que me ajudou. Bom, e tem algumas outras ferramentas, tem o Calm, tem uma que eu uso que chama Shine, tem o Headspace, tem várias ferramentas muito interessantes, e eu estou fazendo meditação com uma guru do Brasil que eu adoro, ela é muito legal, ela tem várias meditações no Instagram, gratuitamente, quem quiser saber, fala comigo, o ID dela no Instagram é Cura do Feminino, tá? Ana, só para te avisar, se você precisar passar do tempo, fica à vontade que a gente manda a parte prática como tarefa para os alunos, tá bom? Obrigada, lindinha. Bom, a gente vai entrar agora na letargia e catalepsia. Bom, é basicamente a mesma coisa, é essa perda da sensibilidade. É como se a gente tivesse desligado do nosso corpo físico. No caso da letargia, essa suspensão dessas forças é tão grande que parece morte. E a gente já viu alguns casos, né? Como o caso do Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Esse engraçado, eu não conhecia essa história o filho da viúva de Naim. Eu fiquei sabendo a semana passada, foi quando eu li essa passagem de Jesus. E é interessante, só voltando nessa passagem um pouquinho, só um parênteses, tinha essa viúva, ele estava chegando em Naim, o filho dela, o único filho, tinha morrido. Jesus vai, olha para ela e diz, não chore. Gente, isso mexeu tanto comigo. Depois vai ao lado do filho, que está numa maca, e fala, levanta-te. Jesus sempre fenomenal, né? Com poucas palavras. E aí eu fiquei imaginando a gente como mãe sofrendo perda de um filho. Eu não sei o que é isso. Graças a Deus. E espero nunca ter que aprender. A única coisa que ele fala para a mãe foi, não chore. O filho que estava em estado letárgico, e claro, não dava para saber, porque naquela época eles não conseguiam ver se tinha movimento cerebral, não dava para saber se tinha morte cerebral ou não. Ele só fala levanta-te. E aí eu fiquei pensando na simbologia disso pra gente, sabe? Desse levanta-te, dessa morte letárgica, que muitas vezes a gente entra. A morte letárgica porque a gente fica só pensando numa coisa, tá pegado numa dor, tá pegado numa perda, tá pegado naquela vida que passou, naquele casamento que acabou, naquele pai, naquela mãe que não souberam me amar. E aí o que ele fala é, levanta, acorda, vive, né? Então, só um parênteses, porque eu achei fenomenal. Duas coisas que Jesus falou. Não chora. Não chora, talvez, para a maior dor que uma mãe pode imaginar, que passar. E a outra, levanta-te. Ó, fiquei arrepiada só de falar de novo.
No caso da catalepsia, essa suspensão das forças pode ser em alguma parte do corpo. Agora, a gente tem que lembrar que a parte psíquica de cada um de nós, está no espírito. Então, é o corpo que sai da tomada, não o espírito que sai da tomada. A consciência do espírito continua livre, com vontade. Ele pode estar nesse transe voluntariamente ou não. A gente não sabe. Dependendo da mediunidade, a gente sabe que em muitas situações isso pode acontecer quando o médico entra em catalepsia. E agora, nesses casos, esse desligamento é tão profundo que precisa ter até cuidado para que não exista uma morte de verdade, né? Então, a gente não, para quem tem esse tipo de mediunidade que consegue fazer esse tipo de desligamento, a gente precisa ter um equilíbrio muito bom e pedir auxílio dos mentores, tá? Porque muitas vezes a gente pode estar indo visitar lugares maravilhosos, dependendo da nossa capacidade evolutiva e nossa habilidade de voar e em voos mais altos, e não querer voltar. E a gente vê isso em livro de André Luiz também. Ele falou, não, você tem que voltar para lá. A história não acabou, a sua vida é lá, a sua vida não é aqui, né? Então, a gente pode usar esses estados de letargia e catalepsia, de desdobramento profundo, para conhecimento, sim, mas a gente tem que lembrar, mesmo quando a gente vá ver essas coisas lindas, que todos nós, com certeza, vamos aí experimentar dentro da nossa mediunidade, se Deus quiser, a gente lembrar que nosso trabalho é aqui agora, né? Nossa tarefa é aqui. Oi? A letargia é natural e tem a sua origem na causa fisiológica, como uma intoxicação química. Agora, uma coisa interessante, como eu comentei, é que como a mente está no espírito, eu continuo ouvindo tudo o que está acontecendo. Então, eu posso estar nesse estado de coma e consciente do que está ao meu redor. Isso é importante a gente lembrar, porque muitas vezes a gente fica olhando para essas pessoas que aparentemente estão em estado vegetativo, achando que elas não estão entendendo, mas estão. Eu não estou dizendo que letargia é o estado vegetativo, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que a mente está no espírito. Então, essas pessoas conseguem descrever depois o que estão vendo e o que estão ouvindo. Isso está na pergunta 422. É o espírito que tem consciência de si. Ele só não consegue se comunicar. Então, é importante a gente lembrar disso. Para mesmo, e até expandindo um pouco mais para aquelas criaturas que têm algum tipo de debilidade no corpo, que são crianças especiais, que não conseguem se expressar bem, a gente se lembrar disso. Que o espírito consegue entender tudo o que está acontecendo, mesmo que o corpo não consiga compreender. Tem um filme chamado Tempo de Despertar, que dá uma ideia boa sobre letargia para quem tiver interesse. Na catalepsia, e a gente sabe disso para quem trabalha com mediunidade já em trabalhos de desobsessão, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu vivenciei isso várias vezes. A gente vê aí gente chegando dentro da sala mediúnica, carregado, assim, ó, sem olho fechado, quase num estado assim. Você fala, gente, como é que trouxeram essa pessoa aqui? E aí vai, recebe o passe e sai andando. Como é que pode isso? Por quê? Porque ele está num estado cataléptico e que através do passe, dessa magnetização, o que essa magnetização vai fazer? Ela vai ajustar os centros de força que estão no corpo espiritual e ligadas a todos os centros nervosos e sistemas do meu corpo, alinhar e fazer eu reagir. A gente já viu várias vezes em André Luiz os passes falando aqui na região
do centro de força coronário, no centro de força cardíaco, no centro de força solar. Por quê? Porque aqui está todos os nossos sentidos, nossos 5 sentidos. Aqui estão as nossas emoções. E no plexo solar é aonde existe a aglomeração maior da matéria pesada que a gente carrega, né? Então, o importante é a gente lembrar que não é um estado de morte, mesmo pensando em Jesus, aí em Lázaro, na filha de Jairo, no filho da viúva, não foi ele quebrando as leis divinas, indo contra a vontade de Deus, porque a gente sabe que a gente tem hora de chegar e tem hora de voltar. Essa hora de voltar pode ser modificada? Pode, como a gente já viu muitas vezes em livros de André Luiz também, em que a prece pode modificar a nossa data de volta. Tem um capítulo no Obreiros da Vida Eterna que fala sobre isso. Nesse caso, Jesus não estava alterando a lei divina, porque a lei divina, todas as leis divinas são imutáveis. O que ele sabia é que através da sua dupla vista, da sua capacidade de perceber mais o que estava acontecendo ali no que nós, seres humanos, conseguimos, ele percebeu que era uma morte aparente, não uma morte real. Então, eu tenho uma pergunta nessa parte, Ana. O espírito, quando a pessoa está nesse estado letárgico ou de catalepsia, ele fica livre como no sonho, ou ele fica mais preso no corpo e com dificuldade de se libertar como no sonho? Não se libertar totalmente, mas essa liberdade temporária. Bom, eu diria que ele pode fazer o que ele quiser, né? Tanto é que a gente vê que ele pode alçar voos mais altos justamente porque o fio tá muito fininho de ligação com o corpo. Então, por exemplo, quando está num estado letárgico dentro de um hospital, a gente vê as pessoas aí descrevendo o que estavam vendo, o que os médicos estavam conversando, mas ele também ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser. A alma está emancipada. Tá? Sonambulismo. Isso é interessante, né? Porque, olha só, que coisa maluca. Então, a pessoa está dormindo e, de repente, ela acorda, começa a andar e fazer as coisas de olho fechado, como se tivesse as tarefas normais, tendo uma percepção da realidade maior do que ela nessa encarnação. Por quê? Porque é o espírito emancipado. Então, a gente vê casos, inclusive tem um caso aí que Allan Kardec conta que uma pessoa, um accountant, tinha que fechar algumas coisas e um balanço e não estava tendo dificuldade de como fazer isso e tal. E aí ele vai dormir e ele acorda com o sonâmbulo, trabalha a noite inteira, resolve os problemas que ele não estava conseguindo resolver enquanto acordado, aí volta para dormir. A hora que ele acorda para fazer, ele vê que está tudo feito com a letra dele. Né? Então, essa habilidade que a gente vê de nós aí libertados do corpo e alcançando mais conhecimento do que normalmente a gente tem. O médium sonambúlico ou de desdobramento, segundo Kardec, é aquele que vive por antecipação a vida dos espíritos. Ele se desprende, deixando o corpo, desprende do corpo físico, deixando o corpo no estado de sonolência e se desloca no espaço como ele quiser. Ele pode ficar perto, ele pode ficar longe. E aí ele pode visitar enfermo, ele pode visitar amigo, ele pode andar com quem ele quiser também. Uma pergunta. O médium sonambúlico é diferente do sonambulismo, né? Aquele comum, principalmente nas crianças, né?
O médium sonambúlico, porque normalmente quando a gente tem um trabalho em que existe a incorporação, nós, como médiums, a maior parte de nós somos médiums conscientes. Isso significa o quê? Que nós continuamos presos aqui no meu corpo e aí simplesmente ligado mente a mente ou perispírito com o perispírito do espírito comunicante, certo? No caso da mediunidade sonambúlica, eu saio do meu corpo. E aí o espírito vem e usa o meu corpo. Nem todo mundo tem essa mediunidade completamente inconsciente, né? De não se lembrar de nada do que aconteceu. O mais normal ou é consciente ou é semiconsciente, tá? Que são os 3 tipos de mediunidade sonambúlica que a gente conhece. Agora, dependendo das nossas escolhas, a gente pode imaginar que num estado sonambúlico a gente pode se desprender e fazer viagens e aprender muitas outras coisas boas, como a gente poderia também nos outros estados de emancipação da alma, né? O médium sonambúlico, primeiro, a gente precisa ter um grupo muito organizado, centrado, porque, claro, esse médium está exposto muito mais à atuação dos espíritos do que no caso de uma mediunidade consciente, né? Ana, Monique, tudo bom? Oi, Monique, tudo bom, lindinha? Tudo bem. Queria fazer uma pergunta. No caso da criança com sonambulismo, nós temos o Lucas aqui, que é sonâmbulo e esse começou aos 2 anos de idade, deu uma interrompida e agora está muito forte, está todas as noites. Ele não lembra, ele anda pela casa, ele vai na cozinha, ele pega água, ele abre geladeira, ele volta para a cama. A gente, eu ou Marcelo, a gente acompanha, às vezes ele volta, deita, às vezes ele deita no chão, dorme, a gente não acorda, deixa ele seguir o percurso dele, mas ele não se lembra de nada, ele nem lembra se ele acordou no chão, né? Quando ele acorda de manhã, ele não se lembra o que ele está fazendo ali, ele não comenta, ele não quer conversar sobre nada disso, mas ele tem, ao mesmo tempo, um medo gigantesco de ir dormir. Ele não quer ir dormir, ele enrola demais para dormir, mais do que o natural de qualquer criança nessa idade que não quer dormir. Ele demora demais também para dormir. Ele leva mais de 2 horas, às vezes, na cama, quietinho, mas mais de 2 a 3 horas para dormir. Isso seria algo relacionado com a parte de mediunidade? Com certeza, né? Ele tem muita mediunidade. Então, aí, o bom, Monique, é que vocês têm uma casa super do bem aí. Você e o Marcelo são 2 paizões. Mas importante demais aí lembrar da evangelização, do evangelho no lar, da prece antes de dormir. Porque isso é dele, né? Até ele conseguir começar a trabalhar a mediunidade dele, que vai demorar ainda, né? Ele é muito pequenininho, né? Tá com quanto? 11? Tá com 10. 10? Eu percebi que interrompeu mais ou menos aos 4 e ficou até os 7 parado, depois voltou com episódios ocasionais, mas agora, assim, de uns 6 meses para cá, tem sido praticamente toda noite. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o espírito, quando ele está sonâmbulo e se desprende do corpo, ele vê com os olhos do espírito. Ele está desprendido, mas ele tem controle do que está acontecendo. Tanto é que ele vai na cozinha, ele pega a água, ele abre a geladeira, ele volta para a cama, ele dorme no chão, enfim. Então, talvez até tenha essa conversa com ele, de que tá tudo bem, sabe? Que papai e mamãe estão aqui, que tá tudo bem, claro, tranca a porta, né? Esconder a chave, não sair andando, passear de noite, andar de bicicleta, né? Porque vai que o espírito do Lucas, maluquinho, quer andar de bicicleta às 2 da manhã. Mas
eu acho que é importante a gente dar essa segurança para a criança, que tá tudo bem, que ele não é o corpinho dele, né? Que ele é um espírito e que o espírito tá muito maior e que ele tem tanta coisa que chega de noite, ele quer continuar fazendo as coisinhas dele, sabe? Talvez tentar minimizar um pouco a seriedade do fato, né? Que eu imagino a sua preocupação, mas acalmar ele, né? Porque ele não pode ter medo de dormir, né? Tadinho dele. É. É. Obrigada. De nada. Eu sei que vocês fazem evangelho sempre e talvez nessa hora, Monique, e isso eu falo por mim, sabe? Rezar mais e rezar antes de dormir. Eu vejo aqui com o Gabriel e de fazer evangelho toda noite, ele dormindo, eu tenho feito. Para que ele tenha um sono bom. Porque tem muita mediunidade também, não é sonâmbulo, mas estava tendo pesadelos ruins, muito frequentes. E a gente sabe exatamente o que é isso, né? Então a gente sabe o jeito de ajudar, nós podemos, que está ao nosso alcance, é a prece. A gente não sabe como essa prece vai ser usada, mas toda vez que a gente pede, a gente é ouvido. Né? Então a gente lembrar disso. Com certeza. Bom, a dupla vista. A dupla vista é quando a gente está num lugar e a gente está enxergando o que está acontecendo em outro lugar. Então, nós estamos acordados. Eu estou acordada e aí, de repente, eu vejo que a minha mãe está cozinhando lá em São Paulo a minha torta predileta. Muitas vezes a gente pode ver também nesse estado de vigília coisas que estão acontecendo no plano espiritual também. Então eu fico pensando, né, quantos desses médiums que, como o Divaldo, não conseguem enxergar tudo o que está acontecendo no plano espiritual em relação ao Covid, quanto antes de acontecer. Uma das palestras que eu assisti do Divaldo, ele comentando que ele foi notificado pelos espíritos em setembro do ano passado que o Covid estava chegando para se preparar e ele descreve como se aquelas, como fala, sirenes, como que tocaram, como André Luiz descreve no Nosso Lar, tocaram na Segunda Guerra Mundial, falando da mexida que ia dar no planeta inteiro. Então, eu fico imaginando, né, um médium da envergadura de um Divaldo que não sabe dizer o que é vivo, o que é morto, né? Ele não pode dirigir porque ele tem medo de atropelar quem está vivo e desviar de quem está morto, de tanto espírito que vê. Então, a gente tem que lembrar que os nossos sentidos, dependendo da mediunidade, nem todo mundo tem esse tipo de mediunidade, realmente tem acesso a informações muito além do hoje e do agora, né? Tem um clássico da literatura espírita, que é o vidente sueco Swedenborg, e ele podia descrever e ver com precisão os espíritos e cenas no mundo espiritual. A gente já vê, inclusive, em descrições de Chico, né, que ele pedia muitas vezes para poder visitar o umbral, principalmente quando ele estava escrevendo os livros de André Luiz, para conseguir entender melhor, e no começo, Emmanuel falava assim, você não está pronto, você não está pronto, você não está pronto. Até a hora que ele achou que ele estava pronto. Emmanuel achou que o Chico estava pronto e levou, e aí o Chico entendeu por que ele não podia ver aquilo que ele estava escrevendo, né? Então, lembrar que a dupla vista não é a vista do olho, do corpo, é a vista da alma, é enxergar com a alma, tá bom? O êxtase. O êxtase talvez seja a mais interessante, porque é uma posição do sonambulismo muito apurada. Então, esse desligamento, que a gente já falou que no sonâmbulo é um desligamento grande, no êxtase é mais ainda. E no caso do êxtase, os espíritos têm a capacidade muitas vezes de ir para outros planetas, porque a gente, dentro da nossa mediunidade chinfrim, como a minha, a gente fica por aqui, né? Eu posso até, inclusive, visitar colônias espirituais que estão ao redor do planeta Terra, mas é isso.
Mas no caso da mediunidade de êxtase, eu consigo visitar outras partes do universo, né? Dimensões superiores. O que mais? E para encerrar... Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente fala de sonambulismo, quando a gente... normalmente, sendo no contexto espírita ou mediúnico, né? Normalmente a gente fala do sonambulismo aquele que levanta, como o exemplo da Monique, né? Do Lucas. Levanta à noite, vai, pega um copo d'água e volta, né? Às vezes sai até de casa. Mas aqui no contexto, o sonambulismo é quando a alma se desprende e vai em outros lugares e até pode conversar com outros espíritos, mas não necessariamente esse corpo está andando pela casa. Ele pode estar na sua cama. Tem as duas coisas, Dani. Então, eu falei do médio sonambúlico e do sonambulismo. Do sonambulismo, o exemplo que eu dei foi daquele accountant que Allan Kardec fala que não conseguia resolver os problemas dele. Durante o sono, em estado sonambúlico, foi lá, trabalhou, sentou na mesa do escritório dele e fez tudo que ele não estava conseguindo fazer. Ele não estava conseguindo resolver lá o buraco, onde é que ele não estava fechando a conta, e ele, como espírito, tendo uma visão mais ampliada, conseguiu. Mas tem também o médium sonambúlico, que é durante a intercessão, se afasta do corpo, né? Tá, porque quando a gente fala de sonambulismo, toda a imagem que vem na minha cabeça é desse corpo levantando e fazendo coisas na casa, mas não necessariamente ele vai fazer isso, né? Só o espírito tá lá conectado, super livre e vendo outras coisas acontecerem. Uhum. Muitas vezes, eu tô vendo aqui a pergunta 425, tá? O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? E aí ele fala, Allan Kardec fala algumas coisas, e ele fala, esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar profissionalmente o corpo, por se encontrar gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Então, eu tô, por exemplo, a Tânia está preocupada com a lista de coisas que ela tinha que fazer. Se ela tivesse esse estado sonambúlico, esse tipo de emancipação da alma, aí o que iria? Ela ia acordar dormindo de olho fechado e ia fazer a lista de todas as coisas que ela ia fazer ou no dia seguinte, ou ela podia já começar a fazer a lista dela durante o sono. O que aconteceu no caso dela, que não é sonâmbula, é que ela simplesmente não conseguia dormir, ou dormia mal, né? Acho que aqui tá super bem explicado. Eu já dei essa aula, mas é incrível como a gente, voltando aqui, a gente lê coisas que a gente não tinha compreendido. E muitas esse vezes... assunto também, ele é bem, é muito próximo um do outro, né? Mas, Ana, eu posso dar um exemplo meu mesmo, como esse que você falou de estar se preocupado com alguma coisa. Eu sou sonâmbula. E assim, quando criança teve esse episódio que a minha mãe assim, me deixou de castigo por um mês, só indo na escola e voltando para casa, sem brincar com meus colegas. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos. E eu assim, sempre ficava preocupada que os meus amigos estavam lá embaixo brincando, lá eu estava assim no prédio, né, morando no terceiro andar do prédio. E aí eu sempre ouvia as vozes das crianças brincando e eu não podia ir brincar. E eu assim, preocupada, né, querendo brincar e não podia, aquela presa, né, na situação de presa. Uhum. No sono, eu tive essa impressão de que as crianças, meus colegas, estavam lá embaixo brincando. E eu, pela janela da cozinha, tinha visto que eles estavam lá. Então, eu desci, eu queria descer para brincar com eles no sono, né? E o meu corpo ele desceu. Eu saí, levantei da cama, saí do meu quarto, destranquei a porta da frente, desci 2 andares de escada
E aí, quando eu cheguei embaixo, eu acho que é o contato frio do chão, que eu estava descalça, aí me deu aquela sensação, assim, meio que acordar, e eu decidi voltar. Aí eu voltei os 2 andares para cima de escada, e na hora que eu estava tentando abrir a porta, eu não conseguia abrir. E aí minha mãe e minhas tias escutaram barulho na porta e viram ver, era eu tentando entrar de volta no apartamento. E aí naquele momento eu acordei, porque elas conversaram comigo, né? Uhum. E aí eu falei, eu não sei o que está acontecendo, né? E aí me botaram de volta no quarto e eu voltei a dormir. Mas eu me lembro desse episódio em particular porque eles me acordaram, né? Mas era essa a minha preocupação, era de não poder ir brincar com os meus amigos por tantos dias. Tadinha. Então, e assim, até hoje tem assim, não me lembro de levantar e tudo, mas eu sei que eu converso à noite. As pessoas já me falaram que eu converso, que eu canto, que eu sento na cama. Esse é um exemplo para fazer a figura de vocês aí. Márcia, eu imagino que você aí, trabalhando a mediunidade, você vai conseguir ajustar isso. Eu espero. Ana, só para a gente manter aqui o horário, são 11h38 e aí depois a gente... Eu acabei aqui, esse é o último. Tá bom. Último slide. Bicorporeidade e transfiguração. A gente conhece muito bem a transfiguração de Jesus, né, no Monte Tabor. E aí o que acontece é que a expressão fisionômica se altera. E a gente, pensando de novo na capacidade da gente de emantar e manipular o fluido vital, isso acontece com o nosso pensamento. Nos livros de André Luiz, a gente vê isso, inclusive, em espíritos, eles mudando de forma, dependendo do que eles estão pensando, né, no momento de prece, por exemplo. No caso da bicorporeidade, é importante a gente lembrar que a gente não vira 2 espíritos, não é que eu divido e viro 2, não. Eu, espírito eterno, vou até um outro lugar e vejo o que está acontecendo. Então, a visibilidade que eu tenho é curta, é rápida, não é que a Ana está aqui, está vendo lá. Não dá para ver as 2 coisas, é uma coisa só. Então, o corpo físico está aqui e meu espírito se desprende no momento de emancipação, vai e enxerga alguma coisa. Eu estou preocupada com meu pai, e aí eu vou lá, vou ver se ele está almoçando. E aí eu volto, entendeu? E era isso. Para quem quiser ver e ter informações sobre fenômenos de bicorporeidade e transfiguração, tem em Mateus, capítulo 17, de 1 a 9, em Marcos, capítulo 9, de 2 a 8, em Lucas, capítulo 9, de 28 a 36, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Obrigada a você, Ana, pela tirar o tempo para conversar com a gente. Matar a saudade. Obrigada, Ana. Foi esclarecedor. E agora vou pedir para a Cláudia fazer a prece de encerramento e a vibração. E Ana, não sei se você tem alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, ou se você precisa ir. Eu precisava ir agora, mas se alguém tiver alguma mensagem, a gente pode mandar mensagem para você. Pode, sempre precisar. E eu vou pedir então para o povo do Chico Xavier também sair para eles poderem terminar ali a aulinha. E desculpa aí ter passado do tempo, tá bom? Não, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Prazer. Tchau, muito obrigada, um prazer. Tchau, Lúcia. Tchau. Obrigada pelos participantes. Tchau, obrigada. Tadinha, obrigada pelo convite. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Foi muito bom. E a gente sempre aprende bastante com você. Obrigada.